Assim que meu tímpano voltar a funcionar, ah, a gente criou uma pasta compartilhada, como eu tinha mencionado com vocês, acho que facilita a nossa interação, né? Aí esse monte de linkzinho azul que a gente vai apresentar no documento, já leva para essa pasta. Ah, perfeito. Aí, tipo, coloca qualquer documento, vai estar lá, é só pôr na nossa pasta e a gente fica com acesso simultâneo para todos os municípios de forma bem organizada, beleza? Tá bom, ótimo. Então vamos lá. Só recapitulando aqui para a gravação, né? Esse documento é basicamente para operacionalizar o diagnóstico vocacional participativo, conseguir alinhar a equipe como um todo, sobre onde colocar as informações, como processá-las. Então vamos lá. Preparação para a viagem. São 2 pontos. O primeiro é o roteiro da leitura técnica, que é basicamente a gente faz a leitura técnica do diagnóstico em si. E aí a gente disponibiliza no Drive para que vocês leiam, saibam um pouco mais sobre o município, toda essa questão. Também tem um videozinho, que foi, inclusive, ideia do Zanin, né, na última reunião, se não me engano, gravar um videozinho falando sobre alguns pontos principais do município, alguns pontos de atenção, o que vocês precisam se atentar quando forem fazer as entrevistas, quando forem fazer as visitas, enfim. Esse vídeo já está gravado também, está lá no Drive, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que tá, tudo certinho. Então, esses são os 2 pontos. Primeiro, roteiro de leitura técnica, toda essa parte de produção, renda, população, salário, essas questões um pouco mais de dados mesmo, do município, e o destaque da leitura técnica, então, por exemplo, como economista, o que eu vejo de interessante na leitura técnica de Itabirito, por exemplo. Então, é mais essa parte. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Não, tranquilo. Aí, uma coisa também, esses hiperlinks aqui é porque como são muitos municípios, eu coloquei o hiperlink aqui só do Drive mesmo, da equipe nova juntos. Eu vou mostrar mais adiante para vocês como está esse Drive. Mas é bem tranquilo. Entrevistas qualificadas, a Liz vai lembrar um pouco disso, porque a gente só ampliou um pouco o que a gente já tinha discutido. Então, Lori, a ideia aqui é a gente ter sempre 2 pessoas tocando as entrevistas, né? E a ideia é que vocês revezem os papéis. Então, primeiro uma pessoa toca a entrevista e a outra fica ali numa parte mais técnica, vendo os insumos que estão sendo coletados, e depois vocês invertem. Outra pessoa conduz e quem estava conduzindo antes começa a fazer as anotações, presta mais atenção nessa parte técnica da entrevista. A gente criou um modelo para vocês de onde anotar as informações, de quais informações a gente precisa. Eu vou mostrar um pouquinho mais adiante para vocês, mas a ideia é sempre pegar o modelo, baixar, porque às vezes onde a gente vai fazer as entrevistas, nos primeiros 4 municípios foi assim, muitas vezes não tinha internet, ou a internet não era tão boa. Então, para evitar a perda de informações, baixam o modelinho, preencham ele tudo certinho, offline, e aí quando vocês tiverem uma internet boa, quando tiver assim, uma melhor qualidade de internet, vocês upam para o Drive, para a gente ter sempre esse acompanhamento. E a ideia também é que para não ficar muito distante assim da entrevista, assim, logo depois da entrevista, vocês discutem ali entre vocês 30 minutinhos sobre as percepções, sobre o que vocês colheram, se precisa acrescentar alguma coisa, enfim, no modelo de ata, né, na atazinha da entrevista. Aí vocês discutem, finalizam o documento ali, já upa para o Drive, pronto, resolveu. Então, bem mais rápido, bem mais fácil. Se vocês tiverem, inclusive, alguma sugestão de alguma coisa que pode mudar, a gente muda também, tá tranquilo? Isso vai aparecendo com o tempo. Vocês vão testar, tipo, deu ruim isso aqui. Isso não funcionou tão bem, ou então isso foi bom, a gente vai adaptando, né? Ainda temos mais o quê? 15 visitas? Tá fácil, tem tempo. Tem muito tempo para experimentar ainda. Pois é. Voltou, né? Enfim, aqui são como conduzir as reuniões, a gente mudou, antes eram pelos clusters, né, que a gente tinha separado, agora a gente mudou, vai ser por segmento. Qual que é a ideia aqui? Independentemente do cluster que o município está se encaixado, a gente vai fazer sempre perguntas relacionadas a desenvolvimento econômico, desenvolvimento territorial, sustentabilidade ambiental e inclusão social.
Então, é aquela questão de transversalidade, né, que vocês comentam e tal, de que, pô, o município pode estar inserido num cluster, mas pode querer tratar de outras pautas, então é sempre importante a gente seguir todos os principais eixos do Inova Juntos, né, do projeto. Enfim, aqui tem uma sugestão de primeira pergunta, que é aquela coisa mais de introduzir, né, perguntar para as pessoas como quais são as atividades que elas desenvolvem, quanto tempo elas estão ali, enfim, uma coisa mais inicial, e aí com isso vai seguindo as outras. Abordagem típica de atividades participativas. Você envolve o outro, né? Para que ele se sinta bem-vindo e à vontade com o processo. Então ele vai falar um pouco sobre ele vai falar o que ele quiser falar. Acho que vocês viram isso na prática, né? Mas depois que ele terminar de falar o que ele queria falar, aí ele tá mais susceptível a responder suas perguntas. Ele já falou, já teve um momento dele, especialmente na parte do setor público. Eles vão ali cheios de expectativas, cada um tem sua própria agenda, né? Então ele vai falar o que ele quiser. Você tem só que ir podando para não ficar 5 horas falando só aquilo. Ficam Aí a menos gente deixa ele apreensivos falar. também, né? Na Isso, verdade. Porque sempre exato. estão muito ansiosos. Uhum. Aí ele já falou, ele já teve um momento de brilhar pessoal ali, se for o caso. E aí ele tá mais disponível, você pode conduzir de forma mais tranquila com o que realmente a gente quer saber. Então, aí aqui a gente separou, igual eu estava falando, né, por segmento. Aí, por exemplo, essa parte aqui de desenvolvimento econômico territorial é geralmente onde a gente consegue extrair ali as vocações, as limitações do município. Então, vocês vão ver que ao longo do documento, essas são as perguntas que são mais detalhadas, assim. Não que sejam as mais importantes, mas como é um diagnóstico vocacional participativo, a gente tem que sempre pensar nas vocações do município. E é daqui, dessas perguntas de desenvolvimento econômico territorial, que a gente tira isso. Então, aqui tem as perguntas do setor público. Aí, igual eu estava falando para vocês, sobre sustentabilidade ambiental, sobre inclusão social. Aí, enfim, a ideia aqui é que vocês deem uma lida antes e aí consigam ali, durante a entrevista, coletar algumas informações. Enfim, como muda muito, não tem como a gente prever, então a gente sempre coloca muita pergunta para vocês conseguirem ter repertório e É tirar isso. o máximo de informações. Qual a relevância desse guia? Cara, tô nervoso, deu branco. Me veio uma pergunta à cabeça que eu já li antes. Solta. Alguém vai responder alguma coisa. Aí dali você consegue desenrolar. É uma conversa, né? O importante é que vocês tenham esse insumo prévio. Se começar a travar, você sabe alguma coisa para trazer nova. Então o guia tem essa função. Então, vamos lá. Aqui, setor produtivo, aí sociedade civil organizada, mesma coisa, mesmo esquema. Aí, instituições de ensino. Como vocês falaram que na última visita, né, diagnóstico de Restinga, vocês sentiram um pouco de dificuldade para conversar com as instituições de ensino, a gente decidiu separar ali por nível. Então, perguntas mais relacionadas ao nível básico, que vai abordar um pouco mais de crianças, toda essa questão. Nível médio também, que aí vai pegar um pouco mais da juventude, adolescentes, e depois as instituições de ensino a nível superior, que aí vai pegar um pouco mais de jovens, também adultos, enfim. Vai pegar essa parte um pouco mais de mercado de trabalho, né? O que acontece pós a faculdade? Geralmente é quando as pessoas entram no mercado de trabalho, né? Então são mais perguntas relacionadas a isso. A gente separou um pouco mais para ficar um pouco mais assim, personalizado, vocês conseguirem mudar um pouco as perguntas. É. O que você fala? Pronto. Vamos lá. Aí, depois dessa parte de entrevistas qualificadas, que eu acho que é a parte mais densa, assim, do diagnóstico, a gente entra nas visitas técnicas. Então, de novo, a gente tem ali uma pasta específica para as visitas técnicas no Drive. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que, durante as visitas, a gente geralmente conversa com muita gente, tenta ali ver algumas coisas que foram apontadas nas entrevistas, tenta trazer um pouco para as visitas e acaba mudando muito a percepção em alguns pontos e tal. Então, a ideia aqui é que a cada visita, no final do dia, vocês se juntem e aí conversem um pouco sobre as percepções de vocês. E aqui vai ser um pouco diferente da entrevista qualificada, porque a entrevista é você colhendo as informações que o pessoal te passou. Então, é mais ou menos assim, o que tal pessoa falou? Eu vou mais ou menos escrever exatamente o que ela falou. Aqui na Isso visita, a quanto gente... mais livre de viés possível.
Você só é um interlocutor, você escuta, você processa, obviamente, porque você é um ser humano, faz parte, mas você tenta transmitir o que você escutou sem muito filtro seu. Durante as visitas isso muda, né? É você que está ali como especialista naquele momento para entender o que está acontecendo. Às vezes quem está te explicando, eu lembro disso em Santarém, por exemplo, toda a rua tinha esgoto a céu aberto. Ninguém mencionou aquilo. Se a gente for só na percepção dos outros, tipo, esgoto não é um problema. É um puta problema. Você vê esgoto em toda a rua. O rio sobe, tipo, fica esgoto nas casas das pessoas. Então, às vezes, a nossa percepção nas visitas é relevante porque a gente está vendo de fora. A gente não tem aquilo como habitual ou natural, né? Então, nosso olhar é muito relevante durante as visitas, especialmente. É exatamente isso que o Yuri falou. Aqui na questão do documentozinho, né? O mais importante é a percepção de vocês sobre as visitas. Então, com quem vocês conversaram, o que foi abordado, como, por exemplo, vocês vão visitar, vamos supor, como a gente foi no outro, na casa do agricultor, né? Como foi essa experiência para vocês? O que vocês viram lá? O que é importante? Então, essa é uma parte um pouco mais pessoal. Acho que, inclusive, é até mais legal de contar essa história, né? E aí, por fim, a gente tem a parte de oficina de validação. Então, a ideia aqui é que, como a oficina de validação, ela depende de todas as etapas anteriores, assim, não tem muito o que fazer. Ela vai ser sempre para o último dia, né? Então, um dia antes da oficina, a gente vai ter que montar os slides. Isso aqui é com o pessoal, é um trabalho de escritório, então vocês não precisam se preocupar com isso. Mas a ideia é que durante um dia antes da oficina de validação, a gente consiga fazer a apresentação certinho para vocês, disponibilizar ela no Drive até às 6 horas da tarde, e aí vocês têm um tempo ali para ver o que é a oficina, e a gente faz também dependendo aí da disponibilidade de vocês, a gente pode fazer uma gravação de como está sendo a oficina, se vocês não tiverem tempo de ter uma reunião, mas o mais interessante é que a gente tenha uma reunião para discutir como que vai ser essa abordagem, se vocês concordam, bater todos os pontos antes da oficina em si. Então, acho que seria esse o documento como um todo, de como operacionalizar. Tem muito detalhe que eu tentei deixar o mais descritivo possível, para não ter muita dúvida, para não ter muito erro, mas qualquer coisa que vocês tiverem dúvida ou quiserem, acharem que não funciona, vocês falam com a gente muda, é tranquilo isso, beleza? Beleza. Acho que é isso, realmente está bem estruturadinho, né? Realmente eu vi ali como vocês faziam o trabalho, eu não participei ali da reunião anterior ali, em relação à Restinga Seca, mas para mim acho que está bem estruturado, assim, realmente qualquer dúvida a gente grita aí para vocês. A gente até tinha ficado em dúvida em relação ao setor de ensino, mas eu não sabia que as meninas tinham dado esse feedback para vocês, porque o pessoal enviou novamente a agenda para a gente, vai ter ali só a creche e setor ensino fundamental. E eu fico um pouco preocupada, mas eu vi que vocês já pensaram nisso tudo, né? É uma outra abordagem, tem que ser. Você está falando agora mais, por exemplo, a relevância disso para mães e para os pais do que para os filhos em si. Eles não vão se posicionar, né? Mas como é que isso afeta os pais? Então muda um pouco a perspectiva, a forma como vocês vão ver essa porra. Quase não sai a palavra. Aí, gente, um momento pep talk rápido. Cara, eu sei que é sempre tenso, né? O momento pré-viagem ali, o que vocês vão encontrar e tal. Mas, pô, esse é o sexto já? Assim, ainda que vocês não tenham participado de todos, né? Cara, a gente teve o revezamento e tudo mais, a experiência já tem. Tipo, e outra, não muda tanto. Acho que isso é o mais claro, depois se repete algumas vezes, né? Eles têm muita expectativa. O público-alvo tem muita expectativa. Eles estão esperando que vocês vão fazer um trabalho e que vai ter qualidade naturalmente por quem está amarrando isso. Eles estão esperando CNM, eles estão esperando União Europeia. Então, a visibilidade já faz metade do seu trabalho por você. Só de você falar do que o projeto está representando, qual a importância disso, parabéns, assim, tipo, o trabalho já funciona, né? Então, acreditem, o trabalho vai sair bem feito, vocês estão mais que capacitadas para isso. E a gente está aqui de suporte para o que for, que você não precisar. Acho que a gente tem insumos já bem estruturados, o processo em si já não é mais tão assustador, porque a gente já deixou isso bem detalhadinho, passo a passo, né? A gente já chega preparado antes de mais nada. Então, boa sorte. A gente fica esperando os retornos de vocês. Obrigada, Júlia. A gente conta com essa sorte mesmo. Não, Lore, a gente conta com a experiência. Além da capacidade técnica. É isso, Mas sorte não faz mal, né? Conta aí.
Tem alguma dúvida, Lígia? Eu acho que não. Não, tem O não, Julius acho que tá caiu a bem tela concluído. dele. Peraí, vamos ver se ele consegue. Ah, calma. Quer que espera você entrar de novo? Ah, então é isso, galera. O Julius tá mandando um O tchau. Zoom me mandou embora, não sei por quê. Mas é isso, pessoal. Obrigadão, foi ótimo ver vocês. Boa viagem. Muito Obrigada, obrigada, gente. beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.